Nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? Daqui 2 domingos estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, que é a data, é a festa mais importante para o cristão, né? Alguns pensam que é o Natal, mas não, é a Páscoa, né? É a celebração da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E exatamente no domingo da Páscoa nós estaremos lá no acampamento. Nós não teremos culto aqui no dia 21. E você está liberado para visitar alguma igreja fiel à palavra, né? Onde você possa também receber a palavra do Senhor. E nos próximos 2 domingos, hoje e no domingo que vem, eu preparei 2 mensagens voltadas ao tema que é a ressurreição, que é a Páscoa, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Aquele momento final em que ele é julgado e que ele vai para a cruz, e depois da cruz a ressurreição. Então o tema desse domingo é uma pergunta, né? Quem foi o culpado? Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 20. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse que mal fez ele, e eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio e do pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. E depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de crucificarem. Amém? Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles fazem a narrativa daquilo que a gente chama a paixão de Cristo, né? Do momento em que o Senhor Jesus Cristo foi preso, levado a uma série de interrogações, e por fim acaba sendo condenado à morte, e morte de cruz, né? Mas fica uma pergunta: quem foi o culpado da morte de Jesus Cristo? Eu sei que isso já foi até tema de livro, né? Quem foi o culpado da morte de Jesus Cristo? Ou quem foram os responsáveis pela sua condenação e pela morte de cruz? Jesus havia acabado de celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos, e ele se preparava agora para ser o verdadeiro Cordeiro Pascal. Se você quiser saber um pouco mais da Páscoa,
Fica como lição de casa, Êxodo capítulo 12, para você ler essa semana. Mas a Páscoa que os judeus comemoravam e que Jesus estava cumprindo naquele momento, ela tem uma relação direta com a Páscoa que nós celebramos. A Páscoa dos judeus celebrava a libertação do Egito, dos 430 anos de escravidão. Tanto que a palavra Páscoa no hebraico é Pesach, e ela significa passagem. E ela relembra aquele momento, em que o anjo da morte passou e ceifou a vida dos primogênitos de todos, onde não havia o sangue aspergido sobre o batente das portas, que representava o sangue de Jesus Cristo. Lembra que eles foram instruídos a matar um cordeiro perfeito, a sacrificar um cordeiro, e ele deveria ser totalmente consumido naquela noite. Se não desse para uma família, 2 famílias se ajuntassem, mas não podia sobrar nada do cordeiro. E o sangue do cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais, no batente das portas. E a palavra era que o anjo passaria por ali, e aonde houvesse o sangue nos batentes, ele não causaria morte nenhuma, mas onde não houvesse o primogênito de cada família, morreria. E aquilo que aconteceu no passado, que logo após isso o povo foi definitivamente liberto pelo faraó e saiu do Egito com riquezas, Eles celebravam a Páscoa em memória a essa libertação do Egito, de um tempo de escravidão. Nós celebramos a Páscoa de uma libertação espiritual, de um tempo de escravidão, quando nós éramos escravos do mundo e de Satanás. Mas em Cristo Jesus encontramos libertação e vida nova, amém? Então a Páscoa que nós celebramos, ela tem uma ligação direta com a Páscoa que os judeus celebravam e celebram ainda. Mesmo aqueles que não reconheceram Cristo como Messias, eles celebram a Páscoa. Mas nós temos a compreensão completa do que foi e do que é a celebração da Páscoa do Senhor. E Jesus estava ali, celebrando aquela Páscoa. Ele havia acabado de ter o momento da ceia com seus discípulos, e em seguida eles saem para um momento de oração. Eles vão para o Getsemane, onde Jesus tem um momento de oração com os seus discípulos, e depois ali ele é preso, no Monte das Oliveiras, e ali ele é preso, e naquela sequência tudo acontece muito rápido, um julgamento rápido. Ele é levado de um lado para o outro, e por fim ele é levado à cruz, Isso por volta da hora nona, às 3 horas da tarde, Então nós sabemos de toda essa história, de todo esse panorama que culminou com a crucificação de Cristo. Mas quem foi de fato o culpado? Por que ele foi para a cruz? Talvez a primeira acusação, ela venha a cair sobre Judas. Judas foi culpado, sim. Foi ele quem traiu, quem entregou, quem vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele chegou aos sacerdotes e ele fez um arranjo, e ele indicou, inclusive, ele estava naquele momento em que Jesus é preso, e com um beijo hipócrita, ele identifica para os soldados quem era Jesus. Então, talvez podemos acusar Judas como o primeiro culpado da morte de Cristo, o traidor, aquele que traiu o Senhor. Mas não foi só ele, Os religiosos da época, os fariseus, o texto aqui diz que os principais sacerdotes, como os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, a liderança espiritual da época, se juntou por inveja de Jesus Cristo, e eles também condenaram Jesus. Foram eles quem fizeram a primeira inquisição e depois levaram para Pilatos, porque eles não tinham autoridade para determinar a morte de alguém. Precisava vir de alguém que representasse o imperador, o Império Romano. Por isso que eles fazem aquela série de acusações contra Jesus. Então nós também poderíamos dizer que todo o sinédrio, fariseus, saduceus, aqueles que compunham o sinédrio, mais os sacerdotes,
incluindo o sumo sacerdote, Anás e Caifás, aqueles que estavam presidindo aquela cena, aquela situação, eles também foram culpados pela morte de Jesus. E aí então, a gente pode apontar Pilatos. Pilatos foi quem poderia dar ali a palavra final. E Pilatos, ele tem um momento em que ele reconhece a inocência de Jesus. E ele tenta de alguma forma tirar o corpo fora daquela condenação. Ele pega, depois que ele faz um primeiro questionamento a Jesus: tu és o rei dos judeus, elas estão te acusando, você não responde. E ele fica sabendo que ele poderia enviar para Herodes, porque Herodes controlava a Galileia e Jesus era considerado um galileu. E ele manda então para Herodes que resolva o problema. Mas Herodes também não resolveu o problema. Herodes olha, faz algumas perguntas e devolve Jesus para Pilatos. Você imagina, de um lado para o outro, sendo acusado, empurrado, levado. E aí então Pilatos tenta libertar Jesus com um ato de clemência, porque na festa da Páscoa era comum que libertasse algum dos presos. E ele tenta, num ato de clemência, libertar Jesus, mas não adiantou. Aí a culpa vai para o povo, porque o povo pede: liberta Barrabás e crucifica Jesus. E por mais de uma vez ele faz esse questionamento. E os outros evangelistas dizem que eles gritavam cada vez mais alto: o que farei de Jesus, o Cristo? Crucifica-o. Imagina uma multidão incitada pela liderança religiosa, um gado, né? Liderança religiosa incitou aquela multidão, que alguma semana antes estava saudando Jesus com ramos, agora eles estavam mandando para a cruz, como se fosse um falso, né? Um charlatão, um enganador. E a multidão então grita: crucificam. E Pilatos lava as mãos, manda trazer uma bacia com água, lava as mãos. Ele diz: eu estou livre do sangue desse homem. E a multidão ainda diz assim: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos a culpa, o sangue dele. Se você ler o texto nos 4 evangelhos, você vai ver vários detalhes que cada evangelista narrou. E aí então a gente pode dizer que também Pilatos e a multidão foram culpados da morte de Cristo. De quem foi a culpa? De Judas, movido pela cobiça? Dos fariseus, sacerdotes, doutores da lei? Dos religiosos, movidos pela inveja? A culpa foi de Pilatos, pelo medo de se comprometer, de não ter problema com o povo e perder o seu alto cargo? A culpa foi da multidão que em histeria mandou crucificar Jesus? E a culpa pode ter sido também dos soldados romanos, que foram aqueles que levaram Jesus para a cruz, que o puseram no madeiro, que bateram os pregos, que o prenderam, que o levantaram. De quem foi a culpa? O verbo usado no texto de Marcos, entregou, essa palavra, ela vem do grego e significa paradidome. Ela tinha vários significados. Ela poderia significar entregar, liberar, abrir mão ou trair. A mesma palavra havia pelo menos 4 significados. Judas entregou aos sacerdotes. Estes entregaram para Pilatos. Pilatos enviou para Herodes. Herodes abriu mão e devolveu para Pilatos. E Pilatos entrega ao povo e o povo aos soldados. Por 5 vezes essa palavra é utilizada: entregue, entregue, abriu mão, traído. Foi essa situação que Jesus viveu naquela trágica manhã e naquele dia que foi se estendendo até culminar com a sua crucificação. Mas tudo isso, amados, aponta apenas para o lado humano, para aquilo que se podia ver a nível humano, a nível natural. Jesus, ele próprio, insistiu e afirmou que a sua morte era um ato voluntário, da sua parte.
Ele mesmo se entregou. Se você abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 10, nos versículos 17 e 18, você vai ver exatamente essa afirmação. Quando Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então, quem foi culpado pela morte de Jesus? Se ele mesmo agora diz que espontaneamente ele entrega a sua vida. E por que ele entregou? O apóstolo Paulo traz um pouco mais de luz lá em Gálatas 2:20. Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus. E nós podemos dizer, Ele entregou a sua vida por nós. Então quem foi o culpado? Ainda há um culpado maior, ainda há uma outra alternativa. Há, entretanto, uma alternativa que deve ser considerada: a ação do Pai. Porque lá em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então o culpado final foi o Pai, foi Deus Pai que o entregou, e Ele espontaneamente se colocou para ser entregue. E por fim, amados, há uma passagem mais esclarecedora, onde os dois aspectos, os dois motivos, humano e divino, se unem para apontar quem foram de fato os culpados, os responsáveis por Jesus Cristo ter ido para a cruz. E eu convido você a abrir comigo em Atos capítulo 2. Versículo 22 e 23. Que diz assim: era o discurso de Pedro. Pedro estava pregando, e pregando incluindo até para os líderes religiosos. E ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. Então vejam só, amados, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus Pai. Quando houve o primeiro pecado, quando foi cometido o primeiro pecado, o Senhor Jesus já estava comprometido num propósito eterno do Pai, para que Ele passasse pela cruz. Esse discurso de Pedro, ele é esclarecedor, porque ele diz, incluindo a presciência de Deus. A gente pode dizer que até antes da fundação do mundo já estava determinado que Jesus passaria por isso. Mas ele diz também: vós o mataste. Vós o mataste, crucificando pela mão de ímpios. Pedro estava pregando para judeus, e ele diz: vós sois culpados. Vocês, judeus, são culpados, porque crucificaram, mataram pela mão dos ímpios. Os gentios são culpados, porque foram os romanos que crucificaram Cristo. E quando a gente olha esse aspecto, toda a humanidade, o povo escolhido, o povo judeu e os gentios, todos são culpados. E aqui a gente vê então, dentro do propósito de Deus, a morte de Jesus Cristo é atribuída de igual modo, primeiro, para cumprir o propósito do Pai e aplacar a ira de Deus, e em segundo, pela responsabilidade humana, porque ele diz, por causa da perversidade dos homens. Olha que interessante, havia um propósito do Pai, mas havia também a culpa, a perversidade dos homens. As duas condições são verdadeiras.
e para que a humanidade fosse redimida da sua culpa, o Pai determinou a morte sacrificial do seu Filho. E aí a gente vê a passagem linda, conhecida. Por que o Pai fez isso? João 3, 16 e 17. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito do Pai, em ter enviado o Filho para a cruz. O propósito eterno do Pai. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí então, nós vemos a sentença final, em João 3,36, que ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que interessante, né? O propósito eterno do Pai, a salvação daqueles que crerem no Filho, e para isso o Filho tinha que ir para a cruz, mas a culpa cai sobre toda a humanidade, porque todos são perversos. Nós somos perversos. A nossa natureza é má. Por isso que Jesus Cristo precisou ir para a cruz. Mas a solução do problema está aqui, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E no momento em que nós cremos e recebemos Ele como Senhor e Salvador, nós somos reconciliados com o Pai. Amém? Reconciliados com Deus. Não está mais sobre nós a ira de Deus, mas aqueles que não se reconciliaram, que não creem, sobre eles, Hebreus 10, 31 diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque vai haver um juízo, sem sombra de dúvida. E as pessoas não creem que vai haver um juízo, e está cada vez mais próximo, né? Então, de quem foi a culpa, né? A culpa foi de todos nós. Nós somos culpados. A culpa foi por causa dos nossos pecados. Ele foi para a cruz para que cada um dos nossos pecados, desde os mais pequenininhos até aqueles que a gente considera os mais pesados, por causa de todos os pecados nossos, Ele foi para a cruz. Mas olha que tremendo paradoxo, né? Foi a cruz, foi o sacrifício que nos libertou da condenação dos nossos pecados. Amém? Esse é um grande motivo de dar glória a Deus. A cruz ao qual Ele foi condenado pelos nossos pecados, ela também é o motivo da libertação dos nossos pecados. Por isso, toda glória, toda honra, todo louvor, todo domínio, todo poder, toda majestade a Ele, a Jesus Cristo, porque Ele é quem nos deu essa nova vida. Ele é quem trouxe de volta a reconciliação com o Pai. Ele é o resgatador, Ele é aquele que comprou, que pagou com o seu sangue. Por isso que nós celebramos a ceia, por isso que a Páscoa, ela aponta para esse grande momento, a redenção. A ressurreição de Cristo foi a vitória sobre a morte. Nós sabemos que a cruz não pôde detê-lo, nada pôde detê-lo, e pelo poder do Espírito de Deus, Ele ressurgiu e trouxe a nós a certeza, a garantia de que há uma ressurreição. Nós vamos passar pela morte física, sim, a não ser que a gente seja a geração do arrebatamento, mas há uma ressurreição garantida pelo próprio Deus, na palavra, testificada pelos apóstolos. Paulo escreveu muito sobre a ressurreição. A nossa vida não termina aqui, então glória a Deus, porque essa é a bendita esperança que nós temos. Por isso que nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa nas coisas dessa vida, porque ela passa. A nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso ideal, o nosso foco é a eternidade. E todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos esse cálice, nós lembramos da eternidade.
nós lembramos da vida nova conquistada por Cristo. Então, ainda que a gente tenha que passar por esse tempo, né, por mais boa que seja a vida nessa terra, talvez o irmão, porque alguém esteja falando: olha, na minha vida está tudo bem, estou vivendo o melhor momento da minha vida, está tudo dando certo. Mas nós sabemos que não há uma felicidade ou uma alegria duradoura nessa vida. Basta uma virose, uma enfermidade. Não precisa nem ser algo tão grave para roubar a alegria do nosso dia. Passa uns dias com dengue para você ver como que é ruim, e como nós somos frágeis, e como essa vida é frágil e passageira. Então, há em nós uma consciência de que, por mais boa que seja a vida, e por mais boa que seja a fase que talvez a gente esteja passando, o que não é para todos, né? Muitos estão passando por momentos difíceis da vida. Nós temos uma eternidade garantida. Nós temos uma vida eterna conquistada por Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou essa leva de pecadores, de todas as gerações, desde Adão até hoje. Deus continua amando essa leva de pecadores. Por isso Ele deu o seu Filho, Ele mandou para a cruz, para a morte, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As crianças aprendem na escola bíblica esse versículo, decoram, né? Nós aprendemos na nossa época, né? Parece tão simples, né? Tão simples, mas olha o que está envolto dentro desse versículo bíblico: morte, cruz, sofrimento, sacrifício, ressurreição e vida eterna. Tudo está resumido num versículo da palavra de Deus. E quando a gente olha, nós precisamos trazer isso para a nossa vida todos os dias. Nós precisamos lembrar todos os dias que sempre há algo maior que nos espera. Porque às vezes nós desanimamos com os problemas que a gente vive no nosso dia a dia. Nós enfrentamos situações que às vezes derrubam a nossa alegria, nos jogam lá no chão, ou às vezes até faz balançar a nossa fé. Situações que às vezes nos levam a reclamar com Deus, né? E a falar coisas, e de repente a desabafar para Deus coisas que Ele vai lá só marcando: ó, mais um pecado na lista, né? Porque no nosso desabafo muitas vezes nós pecamos contra Deus. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele nos leva de volta, nos traz de volta a lembrança da nossa salvação. Por isso que no Salmo 51, né, que é um salmo de confissão de Davi está ali admitindo o seu pecado, né? Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, né? Davi sabia que o seu pecado foi uma transgressão, ele transgrediu uma ordem, uma lei de Deus. Ele clama: lava-me da minha iniquidade, me purifica do meu pecado, eu não aguento mais, porque as minhas transgressões, o meu pecado, não sai da minha memória. Quando a gente peca, acontece isso, né? Está sempre trazendo a memória. Não há um sono gostoso de descanso enquanto a gente não faz o que Davi fez. Pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que o Senhor sempre é justo no teu falar e puro no teu julgar. O Senhor é justo. Eu não tenho justificativa para o meu pecado, eu pequei mesmo, eu errei, eu falhei, e Davi admite isso diante de Deus. Ele confessa: eu já nasci na iniquidade, minha mãe me gerou em pecado. E ele vai dizendo tudo isso, e ele pede a Deus: me purifica, me limpa, me lava, me faz ouvir de novo júbilo e alegria, porque eu estou me sentindo esmagado, como se os meus ossos tivessem sido esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Olha o clamor, a intensidade do clamor de Davi, a ponto de ele dizer para Deus:
cria em mim um coração novo. Esse aqui não presta mais, põe um coração novo aqui dentro, me dá um coração novo. E Davi diz ainda: não se afaste de mim, não me repulses da tua presença. Paixão pela presença, tema do nosso acampamento. A pior coisa que tem é não sentir a presença de Deus mais na vida. Davi, ele clama a Deus: não se afaste de mim, não retires de mim o teu Santo Espírito. E eu queria chegar nesse versículo do 12, quando ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que deve acontecer em nós é a restituição, é sentir novamente a alegria da salvação que nos foi concedida pelo derramar do sangue de Jesus Cristo. Amém? A cruz, rude cruz, infame cruz, vergonhosa cruz, no entanto, ela se tornou o símbolo da vitória. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, para a gente ter um momento de oração em nosso ministério de música, e que a gente possa olhar para a cruz, que um dia foi o terrível símbolo da morte, mas quando nós olhamos para ela, sabemos que ela está vazia, que não há mais um corpo ali pendurado. A ressurreição de Cristo, é isso que nós celebramos na ceia e na Páscoa do Senhor, que vai ser celebrada daqui 2 domingos. Comece a ter isso no seu coração. Eu desafio você essa semana a ler não apenas Êxodo 12, mas você pegar esses capítulos que narram o sofrimento de Cristo. Você vai achar lá em Mateus capítulo 27, em Lucas capítulo 23, em João capítulo 18 e 19, em Marcos capítulo 15, 16. Vai lendo, leia e releia. Ali está detalhado todo o sofrimento de Cristo, e faz bem a gente compreender o quanto custou a nossa salvação, o quanto custou a cruz. Feche os seus olhos.